Quem tem talento, né, irmão? Jesus dá, Ele dá mesmo. Aleluia. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, onde nós fizemos a leitura oficial. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10. Abra sua Bíblia. Nós vamos trabalhar 13 versículos nessa noite. Aleluia. Queridos, olhe para mim e redobre sua atenção para cá. O livro dos Reis e o livro das Crônicas, eles têm como compromisso, o objetivo principal, relatar principalmente o foco do Reino do Sul, Judá. E esse texto que nós vamos ler, ele está falando da transição do final do reinado de Davi para o começo do reinado do rei Salomão, seu filho. Após a morte do rei Salomão, o reino vai dividir entre Reino do Norte, que a capital é Samaria, e Reino do Sul, capital Judá. Reino do Norte, 10 tribos, e Reino do Sul, Judá e Benjamim. E esse texto aqui, eu estava lendo ele, estudando esse texto, na verdade, capítulo de número 10, e ele vai falar de uma rainha, que tem por nome Sabá. A rainha de Sabá, ela tem uma discussão entre os estudiosos. Ninguém sabe, na verdade, de onde é a rainha de Sabá. As teorias são: a rainha de Sabá poderia ser uma rainha africana, que vem da região da Etiópia. Por exemplo, o doutor Flávio Joséfo tem esse pensamento, que a rainha de Sabá, ele vai escrever no livro História dos Hebreus, eu estive lendo esse livro hoje, e vai dizer que a rainha de Sabá, ela vem da Etiópia, uma rainha africana. Inclusive, há um conto, há uma fábula africana dizendo que os etíopes são descendentes de Salomão e Sabá, viu? Só que o Dr. Champlin vai dizer que Flávio Joséfo estava errado. Ele escreveu assim no comentário dele. Eles se resolvem lá na glória, né, irmão? Ele escreveu no comentário dele que ele estava errado, porque Sabá, ela era da região da Arábia. Ou seja, ela era árabe. Era uma rainha que vinha de uma região árabe. Era muito comum no contexto, esse texto aqui, todo diplomata, ele poderia e deveria ler esse texto aqui. Todo presidente, quando fosse tratar de algum negócio, se o Bolsonaro, quando ele for para países fazer tratados aí, americanos, árabes, ele tem que dar uma lida nesse texto aqui, porque Salomão, ele é um estrategista político. Esse texto aqui, ele é um texto cheio de estratégia. É um texto onde reis estão querendo fazer tratados para aumentar a sua riqueza. No capítulo de número 9, que nos antecede, olhe para mim, vai dizer que o rei Salomão excedeu. Deus deu a ele riquezas de uma maneira impressionante. Há um instituto norte-americano chamado Instituto de Arquitetos em Illinois, nos Estados Unidos. Eles fizeram, presta atenção nisso, uma comparação com o peso no ouro, com 1 grama a $35. Eles comprovaram que o templo que Salomão levantou, no peso de $35, é muito mais hoje, viu? Isso numa moeda de 2004. O templo de Salomão estava avaliado em 87 bilhões de dólares. Irmão, pelo amor de Deus, amém? Ou, se você conhece algum reino que levantou um palácio com dessa estipe, me mostre. Até alguns anos atrás, a riqueza da Inglaterra estava em 350 milhões de libras. Ou seja, você não pode imaginar que riqueza era essa aqui. Era muito comum no mundo antigo, e o contexto vai ser baseado em cima disso, que todo estadista, que todo presidente, no caso aqui o monarca, o rei de uma nação, que viesse conhecer ou visitar um outro rei, ele vinha com presentes. Isso não aconteceu na cultura judaica somente. Se você for pesquisar, quanto os egípcios, quanto os árabes, os próprios Artaxerxes, eles tinham esse costume.
E eles se presenteavam com ouro, com especiarias, com aquilo que eles tinham de melhor. Então isso aqui é um costume do lugar, do local. E é interessante que o capítulo de número 10, o versículo de número 1, começa com uma palavra muito interessante. Agora sim, acompanhem comigo na Bíblia. Ela vai dizer o seguinte, ó: e ouvindo... Não entendeu? E ouvindo... Vou falar até você entender. Ouvindo. Não entendeu? A fé... Calma, agora eu vou falar. E ouvindo... alguma coisa chamou a atenção nela. E ela tinha, por exemplo, assim, os contos chegaram. Essa palavra fama é a palavra hebraica semar. Alguém que se tornou grande, um famoso. A fama de Salomão se alastrou. E você pode perceber comigo, presta atenção para mim, como é que uma nação que há pouco tempo era considerada uma nação escrava, despontou de uma escravidão total para ser uma das maiores potências do planeta Terra. E isso foi levantado no mundo e todo mundo queria conhecer Salomão. E essa mulher vem conhecer Salomão com um objetivo muito grande. E ela vem segundo Flávio José, o nome, vamos dar um nome para ela. Flávio José fala que o nome dela era Nicoles. Olha, Nicoles o nome dela. Nicoles veio com a sua comitiva, segundo Flávio José, o nome dessa mulher era Nicoles. Ela veio com toda a sua comitiva e o versículo de número 2 diz o seguinte, leia comigo. E chegou a Jerusalém, leia o 1 e o 2. Ouvindo a rainha de Sabá a fama de quem? Acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. Verso 2. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro. Você vai já saber quanto ouro ela trouxe. E pedras preciosas. E foi a Salomão e disse tudo quanto tinha no seu coração. Flávio José também vai dizer, o Dr. Champlin vai concordar com ele nesse pensamento, dizer que no mundo antigo era muito sucinto a dúvidas, principalmente sobre morte. Então havia muitas dúvidas sobre várias questões da Bíblia. E a Bíblia está dizendo aqui. E quando ela chegou com Salomão, com toda a sua comitiva, e foi testar Salomão com enigmas ou com palavras difíceis, a Bíblia diz, que Salomão responde tudo que ela falou. Só que o que vai chamar a atenção da rainha de Sabá não é somente a questão da sabedoria de Salomão. Presta atenção. Aqui tem dois políticos estrategistas. Sabá está passando para cá, para Salomão, para chegar e receber o que o Oriente tem para dar para ela. E Salomão não vai perder a oportunidade. Salomão sabe que a região da Arábia, é uma região, digamos que seja da Arábia, é uma região totalmente comercial e totalmente fértil. Então Salomão não está recebendo Sabá aqui só porque ela veio testar ele com enigmas. Salomão está querendo enriquecer cada vez mais. É interessante que ela chega no palácio e quando ela deslumbra com tudo o que, pastor? Presta atenção para cá. Com soldados comendo com colher de ouro. Segura. Soldados comendo com colher de ouro. O garfo, o copo é de ouro. As vestes, alguns estudiosos dizem que ela não sabia discernir quem era funcionário, quem era serviçal e quem era de alta patente, porque todo mundo se vestia tinha um trono de marfim, que a própria Bíblia vai dizer que nenhum outro reino do mundo, ele mandou preparar marfim. Segundo os estudiosos, esse marfim vinha importado ou da África ou da Índia. Morreu muito elefante aí, meu irmão, viu? Ele pegou o marfim, preparou um trono específico, com 6 degraus e com 12 leões. Viu? E depois que ele terminou o trono com marfim, ele arredondou o trono atrás e cobriu todo de ouro o trono. Quando ela chegou e viu isso, viu toda essa questão, presta atenção. Flávio José vai dizer que Salomão, quando saía de manhã, ele se vestia com uma manga talar branca, e os cavalos que ele importava do Egito, 1.200 cavalos e 12.000 cavaleiros. Os cavalos que ele importou do Egito, eles tinham no seu cabelo pedaços de ouro. Quando eles andavam no sol pela manhã, reluzia aquele ouro brilhando, aquilo uma coisa tremenda. Além disso, na estrada, presta atenção, na estrada de Jerusalém, ele mandou pegar pedras calcárias negras e mandou fazer uma estrada para ele chegar, para ele da entrada de Jerusalém até o palácio. Só para você ter uma ideia, 153.300 pessoas gentias trabalharam na construção do templo. Viu? 80.000 para cortar pedra, 70.000 para carregar pedra e 3.300 para supervisionar a obra. Quando a mulher olhou tudo isso, a Bíblia diz, quem?
que ela ficou fora de si. Ela falou: meu Deus, não me contaram nem a metade do que é esse reino. Tem um mistério aqui nesse texto e você já vai entender já já. Presta atenção, o versículo de número 3, acompanha comigo por favor. Vai dizer assim, ó: e Salomão, e quem? Lhe deu a resposta de quê? De tudo. Lá no versículo de número 10, eu peço que você pule comigo e leia, e vai dizer o seguinte: e deu ao rei Salomão 20 talentos de ouro. Desculpe, 120 talentos de, olhe para mim, um talento de ouro, um talento equivale a 35 quilos. Ela deu de presente para ele, como se ela chegasse e falasse assim: é como tu respondeu os enigmas, foi achado em ti sabedoria diferente, tem aí fora para ti 4.200 quilos de ouro. Olhe para o seu irmão aí, por favor, e pergunte: tu queria ganhar um presente desse, irmão? Olha, ele achou graça agora, meu Deus, melhorou, já resolveu muito problema, não resolveu, irmão? 4.000, presta. Aleluia. Para manter esse reino, presta atenção nisso aqui, só para você ter uma ideia. Amém ou não amém? Escute isso. Por dia, Salomão precisava de 4 toneladas de farinha fina, 8 toneladas de farinha comum, 130 cabeças de gado era morta e 100 cabras, bodes e ovelhas, fora as aves e animais. Por dia. Vou repetir: 4 toneladas de farinha fina, 8 toneladas de farinha comum, 30 cabeças de boi e 100 cabras, ovelhas e carneiros, fora aves. Isso para manter o reino diariamente. Ou seja, Salomão era um camarada muito rico. Quando Sabá olha isso, ela vai ver que a todo tempo Salomão vai mostrando tudo que ele levantou. Presta atenção. O povo teve paz na questão de guerra, mas não em questão de trabalho. Nunca a nação de Israel foi tão oprimida com o trabalho escravo como isso aqui. Salomão chegou a um grau de idolatria tão grande, que ele começou a construir 1000 altares. Eu já ouvi informações históricas e teológicas, diziam que para cada mulher, 700 princesas e 300 concubinas. Já pensou, o camarada tinha 1000 sogras, irmão? Oh, Jesus, sua sogra é uma bênção, irmão, viu? Fale da sua sogra não. Mas esse homem tinha 1000 sogras. Você está imaginando uma coisa dessa? Ele chegou a um alto de idolatria, a um nível de idolatria tão grande. Olha para mim, que eu tenho informações para te passar nessa noite. Tão grande, que para cada mulher, diz alguns estudiosos que ele tinha um terafim dentro, para cada mulher. Ele tinha 1000 imagens de escultura dentro do palácio. A Bíblia diz no capítulo 11, olhe para mim, que ele se envolveu com moabitas, edomitas, amonitas, e ele deixou que a religião monoteísta fosse prostituída com as religiões dessas outras nações. E a própria Bíblia vai dizer que o coração de Salomão não era contrito e convertido a Deus como o coração de seu pai Davi, e que as mulheres, o jugo desigual que ele se uniu, perverteram seu coração. Como era Salomão? Como ele ficou deslumbrado com poder, com dinheiro, com a fama. Ele tinha sim no começo do seu reinado muita sabedoria. Salomão escreveu 5 livros. Quantos livros? Pastor, o senhor está doido, só 3. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Não, mas ele escreveu, segundo os católicos, o livro de sabedoria de Salomão e o livro de Eclesiástico. Então ele escreveu três livros inspirados e 2 apócrifos. Os 2 apócrifos não convém a gente dar glória, mas os 3 você pode dar glória. É comum também dizendo que ele escreveu os 3 livros, você sabe essa informação, já em 3 períodos da sua vida. Só que quando Salomão ele vai governar, presta atenção, cada mulher estrangeira que ele arrumou era um tratado político. Salomão conseguia assim ter tratados e cada vez mais. Sabe quanto o reino rendia por ano? Chute aí. Quanto você acha que esse reino dele aqui rendia por ano? Você sabe quanto vinha
só de ouro, fora as especiarias e outras coisas, só de ouro. Está aqui na Bíblia, não está em outro lugar não, viu? 23 a 25 toneladas de ouro anual. Meu irmão, é muito poder só para uma pessoa. E ele, tanto que tudo, a Bíblia vai dizer que tinha tanta prata, mas tinha tanto ouro, que a prata foi menosprezada. E o autor bíblico chega a dizer, inclusive no caso Samuel, que a tradição judaica atribui o livro a Samuel, chega a dizer que a nação de Israel, ela rejeitava, que os povos rejeitavam a prata por causa de tanto ouro que tinha. E a rainha de Sabá, quando vê isso, ela fica assim, Versículo de número 3, presta atenção. E Salomão deu resposta a todas as perguntas e nada ficou oculto. Olha o verso 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara. Irmão, presta atenção para mim. Eu imagino Salomão preparando, eu gosto de fazer analogia, eu não vou fugir do texto. Eu imagino Salomão preparando o cavalo, dizendo assim: prepara o cavalo que eu vou levar ela para dar uma volta no reino. Para mostrar para ela o que é o reino. E eu fico imaginando Salomão saindo com as éguas importadas do Egito, porque o texto vai dizer isso. Aqueles cavalos lindos, aquela roupa nupcial. Presta atenção. Eu fui pesquisar, olhe para mim. Os escudos que os soldados de Salomão usavam não eram escudos redondos, eram escudos que cobriam todo o corpo, e eles eram todos feitos de ouro. Ou seja, Salomão era ostentação total. Esses MC aí do funk que colocam o cordão no pescoço, medalhão, Salomão ia rir deles, irmão. Salomão comia. Glória. Com colheres de ouro. Presta atenção para mim. Salomão, ele era um rei opulento. Eu fico imaginando: prepara aí a égua, que eu vou pegar Sabá, colocar no carro do rei. Eu quero que a guarda vá na frente, que eu vou mostrar o que eu construí. Do lado da casa, do lado do templo, o templo era pequeno, até coloquei as medidas dele aqui, depois eu apaguei, mas era pequeno, era 9 por 13, 13 de altura, 9 de comprimento, 9 de largura e 20 de comprimento. Essa era a extensão do templo. Só que tinha uma diferença. O que, pastor? Essa pequena casa, um pouquinho maior que isso aqui, era tudo de ouro. Tudo de ouro. E ouro de Ofir, importado pelas Tarsis de Irão. Ele comprou caravanas de barco. Como os judeus não eram bons de mar, os fenícios eram bons de mar. Os fenícios eram bons de artesanato, os fenícios eram bons de artífices. Eles eram os melhores. E ele fez logo uma aliança. Ele era estrategista demais, irmão. Ele chegou e combinou com os fenícios e disse assim: olha, faça o seguinte, pegue as madeiras de tudo que vocês precisarem, as melhores, que eu quero utensílios para a casa do Senhor. Ele fazia o piso, as paredes, os móveis, até instrumentos musicais com as melhores madeiras, sândalo, pinheiro, as melhores, e depois cobria tudo de ouro. Ele era o rei do ouro. Viu? Ele era o rei do ouro. Presta atenção para mim. E quando Sabá, só que do lado do templo, ele mandou fazer uma casa muito opulenta. E a Bíblia diz que quando Sabá chega, ela olha para toda essa questão, ela olha e diz: olha o que diz o verso 5 para você ver que eu estou falando a verdade. Capítulo 10, verso 5, diz assim: e a comida da sua mesa, e o assentar dos teus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes dele, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ela ficou. Presta atenção, irmão, eu estou falando de uma rainha acostumada a visitar reinos e nações. É como se ela estivesse dizendo assim: por todos os lugares que eu passei, eu nunca vi isso. E eu vou repetir para você: eu estou falando de uma nação que outrora era escrava. Ô irmão, não deixa o frio te segurar aí não. E agora essa nação está vivendo diante de... Por quê? Porque quando Salomão vai pedir ao Senhor, Salomão significa rei de paz. O Senhor deu paz em questão de guerra. Então Salomão pede sabedoria. E a sabedoria, Deus fala: porque tu pediste sabedoria para conduzir o meu povo, agora eu vou te dar sabedoria e riqueza. Não é isso que a Bíblia diz? E nesse dia essa mulher, Deus tinha um compromisso em levar essa mulher aí. Como assim, pastor Narciso? Vamos lá, presta atenção. Capítulo de número 10, versículo de número 4 e 5. Esse versículo de número 5,
Eu vou repetir e você vai ver um mistério de Deus aqui. Leia comigo, por favor. Quando ela chegou na casa de Salomão, ela disse assim, ó: e a comida da sua mesa, o assentado dos seus servos, o estado dos seus criados, as vestes deles, os seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia. Ela ficou? Isso aqui é escatológico. Você não entendeu? Olhe para mim. Essa história aqui é Cristo e a igreja todinha. Se pregação não falar de Jesus, não é pregação, irmão. Aprenda isso. A Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada, vai ter uma boda, e lá vai ter um banquete, e todo mundo vai sentar. Quando ela olha, aleluia, presta atenção. Quem é Salomão? Salomão é tipo de Cristo. Quem é Sabá? Gentia. Quem é gentil? Gentil procurando sabedoria. Quem é sabedoria? Cristo. Aqui é os gentios procurando a sabedoria. E no verso de número 5, o autor já dá uma resposta dizendo: olha, vai acontecer algo, e vai se assentar à mesa. Ô irmão, que banquete vai ser esse? O Espírito Santo, eu estava conversando com a minha esposa, dizendo que a Bíblia é algo fantástico. Todas as páginas dela estão apontando para o Messias, estão apontando para a igreja, estão apontando para arrebatamento. Aí o versículo de número 6 é algo tremendo, presta atenção. E disse, presta atenção no verso de número 6. E disse ao rei: era verdade que a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua o quê? Da tua sabedoria. No versículo de número 6, deixa eu só encontrar aqui para mim não me perder. O versículo 5 é escatológico. E o versículo de número 7 ela diz: e eu não cria naquelas palavras, até que vi com os meus olhos, que viram, e eis que não me contaram nem a... Presta atenção. Você que já é crente e já conhece a Deus, esse versículo 7 aqui é nós. Por quê? Porque a gente já está no reino. Segura. Ela chegou no reino e disse assim: olha, meu Deus, não me contaram nem a metade do que era. Calma, segura, pelo amor de Deus, para você entender a revelação. A mesma coisa a gente não tá, a gente já está no reino e já é bom. Mas eu tenho uma notícia para você: você não sabe nem a metade ainda do que é o reino. O Espírito Santo está falando nessa noite aqui para a igreja: ó, vocês já estão no reino, vocês já presenciam, irmão, a gente já ceia com Cristo, a gente já participa do poder do reino, mas nós estamos no já, ainda falta ainda não. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, nós estamos falando a mesma coisa. Quando a gente chegar na glória, a gente vai abrir a boca e vai falar a mesma coisa que a rainha disse. Não, você não entendeu. A gente vai dizer: eu pensei que era de um jeito, oh glória, mas lá nós iremos descobrir que é muito melhor, irmão. Glória. Calma, que ainda tem algo de Deus aqui. O versículo de número 7, leia comigo de novo, diz assim, ó. Versículo de número 7: eu não cria naquelas palavras, até que vim com os meus, até que os meus olhos e eis que não me disseram a metade. Sobrepujar-te em sabedoria, bens e fama aqui. Olha o 8. Aí ela vai falar assim: irmão, isso aqui é tremendo. Agora só falo se você dá glória. O 9 é tremendo demais. Olhe para mim, vamos só na manhosa hoje. Por que, pastor Narciso? Olha o que ela diz. Presta atenção para mim. Sabá não é crente. Calma para você entender. Sabá é uma rainha estrangeira. Sabá não conhece Deus. Sabá está vindo atrás de uma saber. Só que a sabedoria que foi dada por Salomão não foi em faculdades humanas. A sabedoria, tanto que no livro de Provérbios, no capítulo de número 4 ao 7, ele vai dizer que a sabedoria lá é Cristo. Ele vai tipificar. Aí olha o que ela diz no versículo de número 9. Ela vai falar assim, ó: bendito seja o Senhor teu Deus. Essa palavra Deus aqui é Elohim. Sabe o que ela está falando no hebraico? Bendito seja o único Deus verdadeiro. Não. Lê o versículo primeiro. Volta para lá que tu vai entender. E ouvindo
A fé vem pelo... Volta para o 9, lê comigo. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazer juízo e... Diga comigo, juízo e justiça. Aqui estava a diferença do reinado de Israel para os outros reinados. Todos os outros reinados do mundo eram truculentos, sanguinários e assassinos. Davi e Salomão fizeram diferença porque o reinado era de juízo e justiça. Por quê? Porque Deus é juiz de todo e governa tudo. Deus é juiz e governa tudo. Nós vamos na mesma pegada. Nós não vamos matar ninguém. Nós vamos governar com juízo e com justiça. Porque o trono cresceu, porque o reino cresceu, porque o reino evoluiu, porque o princípio do reino não era matar ninguém. O princípio do reino era colocar e estabelecer justiça e juízo, da mesma forma que o Deus de Israel também governava. Só que o que me chama a atenção, olhe para mim por favor, no verso de número 9, é que as palavras dessa mulher não são palavras de alguém que não conhece a Deus. Preste atenção nisso aqui. Eu vou até adiantar para ficar, senão você não vai pegar, eu acho. Olhe para cá. Para Salomão poderia ser só um tratado político, mais um. Mas para o Espírito Santo não era só isso. Ela o quê? Preste atenção para cá. Vamos lá. Estamos chegando, vamos caminhar para o fim. Amém ou não amém? Isso. Aí preste atenção, o versículo de número 13, por favor. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo o que pediu, além do que Salomão dera por sua generosidade real. Então ela voltou e partiu para sua terra. Ela e quem? Ela chegou com um presente. É ordem. Salomão é rei, também deu um. Quem foi que saiu ganhando? Ela deu só 4 toneladas e 200 gramas. Só isso, irmão, que ela deu para ele de ouro. Só que o texto vai dizer que Salomão deu mais. Ela volta com muito mais. Por quê, pastor? Porque ela não volta só com bens materiais. Calma, não entendi. Abre Mateus capítulo de número 12, versículo 42, que tu entende agora. Mateus capítulo de número 12. Versículo de número 42. Quem encontrou? Olhe para mim. Essas palavras quem falou foi Jesus, tá? Ele disse assim, a rainha do sul estou esperando você ler e dar glória. Olha o que Jesus disse. Presta atenção para cá. A rainha de Sabá se levantará no juízo. Não, você não entendeu? Ela não veio atrás da sabedoria. Ela achou. Pastor, olhe para mim. O que é a sabedoria aqui? É o Evangelho. E Jesus abriu a boca e disse, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir o Evangelho. A sabedoria de Salomão. E eis que está aqui. Quem é? Ela deixa ouro e volta salva. Se quer que eu mande você dar glória para você dar glória, olha para mim. Na cabeça do homem limitado, por mais que fosse tão inteligente como Salomão era, na cabeça dele era, Rafael, mais um tratado político fechado. Vou para a Arábia e vou ficar mais rico. Mas na cabeça do Espírito Santo leva o Evangelho para a Arábia e fala lá. Imagine uma governante, uma rainha chegando na sua nação. Ela descobriu que há um Elohim. Elohim, ela mesmo disse, bem-aventurado é o teu Elohim, o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus dos deuses. Ei, olhe para mim. O que é mais lindo desse texto é que
uma mulher ímpia consegue olhar para um rei riquíssimo e discernir que o reino foi levantado não com a sabedoria e com a força dele, mas porque existe um Elohim. A mulher volta crente. Isso, irmão, a Bíblia está cheia disso. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 18, 19, 20 e 21, ele diz assim, porque tudo que foi manifesto, os céus manifestam a glória de Deus, por isso é uma revelação. Presta atenção, quando os espias chegaram em Josué, capítulo de número 2, na casa de Raabe, ela falou assim, a paz do Senhor. Você não entendeu? Ela disse assim, olha o que ela disse, eu estou citando a Bíblia para vocês. Eu sei que o Deus de vocês abriu o mar. Eu sei que o Deus de vocês... Porque a fé vem pelo... O que trouxe... É só você ser lógico, você vai dar glória. Só fala se você dá glória. É só você ser lógico comigo. Sabar é rica. Ela não está vindo atrás de dinheiro. Ela está vindo atrás de algo que ela não tem. Não dá glória, irmão, senão eu esquento aqui, viu? Ela está vindo atrás de algo que ela não tem. Ela já escutou rei, ela já visitou diplomatas, ela já visitou reino, mas ela ouviu dizer que existe um Elohim. Ela preparou e ela disse ela mesma, não é verdade, mas eu vou lá, prepara a carruagem, põe o ouro. Quanto é, minha senhora? 4.200 quilos. Pega especiaria, pega a planta. Diz Flávio Joséfo que o sândalo, uma das melhores especiarias que tem hoje na Palestina, foi trazida por ela. Ela trouxe de lá para plantar na Palestina. Ela deixou como herança essa planta lá. Pega tudo que tem de bom, vamos levar para lá, para ver se é verdade. Só que quando chega, para decepção não, mas para maravilha dela, não era como ela pensava. Era maior, era mais soberano, era mais opulento. Por quê? Porque nós não estamos falando de um reino terreno. Aleluia! Glória! Eu fico imaginando a cena, irmão. Imagine a mulher entrando e vendo tudo de ouro. Acho que o pescoço dela faltou quebrar. Eu vou parar quando tu dá glória. Oh, glória! Outra coisa, Salomão poderia olhar para ela e dizer assim, olha, eu tenho 3.000 provérbios compostos e 1.500 canções, qual tu quer ouvir? 1.005 canções e 3.000 provérbios, qual tu quer ouvir? Eu posso citar um livro para ti. Beija-me com um beijo da tua boca, porque é melhor ter o amor do que o vinho. Cantares 1, 2. Aí Salomão, para. Presta atenção. Dizem alguns homens que eles tiveram um caso de amor, nunca foi comprovado, e que ela volta para a Arábia ou para a África, como você quiser entender, com um bebezinho já na barriga, porque ela passa um tempo lá, mas são só apenas teorias. Se ela volta grávida é de um avivamento. Não, você não entendeu. Se ela volta com o bebê na barriga, eu não sei. Agora que ela volta grávida de um avivamento, ela volta. Não, essa é para você fazer melhor. Levante a sua mão em nome de Jesus. Se ela vai dar luz lá na Arábia uma criança, eu não sei, mas que ela vai falar de Elohim lá, ela vai. Amém ou não amém? Olha o que é o Espírito Santo. Irmão, nós estamos falando de uma época que não tem TV, que não tem Zap, que não tem mídia social, que não tem nada. Se você pegar o mapa, presta atenção, Salomão está aqui em cima em Jerusalém. Olhe para mim, já estou terminando. Salomão está aqui em cima no mapa. Sabá está bem aqui embaixo. É longe demais, a viagem é muito longa. O que faz uma mulher deixar o seu luxo?
O homem mais rico que está na face dessa terra hoje, sem Deus, ele é o pior miserável que existe. Faltava uma coisa para essa mulher, e ela sabia, porque o Espírito Santo conduziu ela. Não foi ela que foi atrás de Salomão. Deixa eu ser calvinista aqui, porque é bíblico. Foi o Espírito Santo que conduziu e falou assim: levanta, Sabá. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem um meio para salvar. Como, pastor? Através da pregação da palavra. Dr. C.R. Sproul, antes de morrer, escreveu muito bem, dizendo que a salvação, ela vem pelo ouvir. Ouvir Deus poderia escrever no céu. Olha o exemplo que ele disse: escrever no céu, eu sou Deus, e não precisava de pregador. Ou Deus poderia escrever no mar, nas ondas, dizer: olha, eu sou Deus, venham a mim, não precisava de pregador. Mas ele escolheu um meio. Qual? Um homem falando. Você não entendeu? O meio é você. Você é o agente dessa salvação. Ele disse: levanta, Sabá, prepara a especiaria, pega os teus servos, atravessa a fronteira, que tem um pregador lá em Jerusalém. E eu tenho tanta sabedoria para esse homem. Diz a Bíblia, olhe para mim, só prego Bíblia, que quando ela chegou e viu Salomão, tinha hora que dava tipo um êxtase em Salomão. Ele falou assim: hoje eu quero sacrificar. Quanto é que vai hoje? 120 mil, manda matar aí, 120 mil. Meu Deus, 120 mil holocaustos. Já pensou um negócio desse? A Bíblia diz que os sacerdotes não davam conta. Era tanto, dá um glória, meu irmão, pelo amor de Deus. Era tanto sacrifício que os sacerdotes não davam conta. Só era assim com ele. Quando ela chegou e viu toda aquela matança de boi, toda aquela festa, todo mundo bem vestido, cantando, dando glória, comendo, se alegrando. Oh glória. Irmão, sabe o que é mais tremendo? Ela disse assim, no verso 6, olha para mim, já vou terminar. Não me contaram nem a metade. Salomão só poderia ter falado, para você entender, vou parafrasear. Salomão poderia ter dito assim: Sabá, isso aqui não é nada. Segura, Sabá. Está na intimidade, né? Sabá já. Sabá, presta atenção para cá. Se tu soubesse o que está vindo aí, Sabá. João teve uma visão lá no Apocalipse e viu uma mesa. Ele disse assim: eu vi vindos do Oriente, vindos do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac, com Sabá, com Jacó, com Davi, com Moisés. Ai, Jesus! Irmão, isso mexe com a nossa estrutura. Aleluia. Ela está chorando, irmão. Olha, que coisa linda. Chora, minha filha, é o poder da palavra. Levante a sua mão e receba dessa graça aqui. Não perca essa esperança. Saia daqui dizendo: eu já vivi muito, eu já senti muito, a minha caminhada eu já presenciei um monte de coisa. Mas você não tem a mínima ideia do que está te esperando no porvir, meu irmão. Não troque o gozo eterno por sexo, por droga, por adultério. Não troque a cruz de Cristo por algo passageiro. Viva o melhor de Deus no porvir. Presta atenção, meu Deus, eu amo o Espírito Santo, que ele traz um negócio aqui na hora. Olhe para mim. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, veio agora a lembrança. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, mandou fazer um banquete. E o banquete ele convidou só a elite. E a elite rejeitou. Ele disse: eles não querem vir, então vão lá. Segura. Tragam mendigos, coxos, rejeitados, e façam ele se assentar. Quem são, pastor?
Jesus podia chegar em Israel, Sérgio, e dizer assim: olha, só vim buscar fariseu, escriba e doutor. Ele disse: não, bora ladrão, bora pescador, bora cobrador de imposto. Oh! Levante-se, fique de pé em nome de Jesus. Oh, você vai cantar que dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória. Oh, aleluia! Porque teu e teu, tua e teu é o poder. Comigo e diga: e teu é o reino, teu e tua. Quer uma notícia boa? Segura, levante a sua mão direita, já terminei. O reino é dele, ele coloca quem